O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsavam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Meus irmãos, é isso mesmo que nós acabamos de cantar. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Eu fiquei impressionado ontem quando, me preparando para a missa de hoje, vi qual era a primeira leitura. E sempre que eu me deparo com essa palavra, que está no livro do profeta Jeremias, essa palavra me toca. Eu até vou repetir rapidamente para você. É Deus dizendo a Jeremias, para Jeremias dizer para o povo. Foi essa a única ordem que lhes dei, está dizendo Deus para Jeremias. Escutai minha voz. Escutai minha voz. Eu vos falo. É a minha palavra. É a minha orientação. Eu sou o vosso Pai, eu sou o vosso Deus. Escutai a minha voz. E veja bem, foi esta a única ordem que eu lhes dei. Escutai a minha voz. Assim serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre o caminho que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Então, quando Deus nos dá orientação, quando Deus nos dá normas, quando Deus nos dá mandamentos, meus irmãos, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Ontem, inclusive, a palavra de Deus nos mostrava, nós trazíamos aqui na pregação, essa rebelião que existe, essa rebeldia que existe dentro de nós, resultado do pecado original. A gente acaba fazendo aquilo que é proibido e gostando de fazer aquilo que é proibido e não fazendo aquilo que é mandado. Existe essa rebeldia dentro de nós. E hoje, novamente, o Senhor está reconhecendo isso. Que nós não ouvimos as ordens dEle, as palavras
dele, não ouvimos a sua voz. Por quê? Por causa do nosso coração. Nosso coração rebelde. Nosso coração, muitas vezes, empedrado. Não é uma condenação. O Senhor está mostrando para que não seja assim. É como o médico que diz para você que você está com essa doença. Não é que o médico queira que você fique com essa doença, é para você saber e você contribuir, você cooperar agora na sua cura, tomando os remédios, fazendo os regimes. Segui sempre o caminho que eu vos indicar, a fim de que sejais felizes. Então, meus irmãos, abaixo toda essa nossa rebeldia e lutemos realmente contra essa rebeldia do nosso coração, esse fechamento do nosso coração, porque aquilo que o Senhor quer não é o nosso mal, é o nosso bem, para que sejais felizes. Porque nós pensamos que conduzindo a nossa vida de acordo com a nossa cabeça, do nosso jeito, assumindo eu as rédeas da minha vida, que eu vou acertar, que eu vou ser feliz. Mas os fatos mostram, desculpe a palavra, quanta burrada a gente já fez na vida por causa disso. Verdade ou não é? Que trouxe consequências infelizes para nós e consequências infelizes para muita gente a partir dos nossos, a partir do seu casamento, a partir da sua família, você e seus pais, você e seus filhos. Porque nós quisemos conduzir a nossa vida com a nossa cabeça, porque nós quisemos ter as rédeas da nossa vida na nossa mão, enquanto Deus está dizendo para nós, foi a única ordem que eu lhes dei: escutai a minha voz, escutai a minha voz. Segui sempre o caminho que eu vos indicar, a fim de que sejais felizes, a fim de que sejais felizes. Mas o que é que Deus continua dizendo para Jeremias? Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Empedernidos quer dizer empedrados. Olha aí o que Deus está dizendo. Portanto, você está percebendo o que eu estou pregando? Não é palavra minha, não são ideias minhas, é palavra de Deus. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas, em lugar de me apresentarem o rosto. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram. Nem deram atenção. Procederam pior do que os seus pais. Porque veja, essa palavra não é apenas para o povo de Deus daquele tempo. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. E agora vem o mais duro. Esta é a nação. Eu pulei um pedacinho. Dir-lhe-ás então. É o que Deus agora manda Jeremias dizer ao povo. Dir-lhe-ás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus e não aceita as suas advertências. Meus irmãos, eu tremo sempre diante desta palavra, porque a gente constata, a nossa nação não é assim. Você vai dizer, mas não é só o Brasil. Infelizmente eu sei que também não é só o Brasil,
Mas só que nós somos brasileiros, estamos no Brasil, vivemos no Brasil, e você que talvez não seja brasileiro, veio para cá, mas é agora, aqui nesse país que você está vivendo, e eu tremo diante dessa palavra, porque Deus está dizendo, esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. E o mais duro é o final. Sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. Por que as pessoas não falam palavras de fé, de confiança? Porque infelizmente, como diz aqui a palavra de Deus, que Deus mandou Jeremias dizer, e hoje Ele está dizendo a nós, sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. Então, se foi arrancada da nossa boca a fé, é porque antes ela foi arrancada do nosso coração. E nós vivemos num povo assim, nós vivemos numa nação assim. E eu repito, Deus não está falando assim para condenar e dizer vocês são assim, e vocês vão acabar assim, e vocês vão morrer assim, eu vou castigar vocês. Não, Deus está dizendo para que não sejamos assim. Porque você vai dizer, mas então, o que eu vou fazer? Se Deus é que está dizendo, esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus e não aceita as suas advertências, o que eu vou fazer? Veja, o único jeito, vou falar diferente, se você varre a frente da sua casa, a frente da sua casa fica limpa. Mais ainda, se você planta flores ali na frente da sua casa, a sua casa e a frente da sua casa vai ficar florida. Daí, se cada um desta casa, varre a frente da sua casa, que vai acontecer? Toda a rua fica limpa. Se cada um planta flores na frente da sua casa, o que vai acontecer? A rua inteira vai ficar florida. Verdade ou não é? E o único jeito de a rua inteira ficar florida é cada um plantar flores na frente da sua casa. O único jeito de a rua ficar limpa é cada um varrer a frente da sua casa. Verdade ou não é? Meus irmãos, começa de nós. Até diga comigo, começa de mim. Começa de mim, começa de mim, começa de mim. Eu sou o primeiro que preciso escutar a voz do Senhor, como foi o salmo que nós repetimos tantas vezes. É Deus dizendo também nesse Salmo 94, oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações, pelo contrário. E como é que nós vamos mudando o nosso coração? Da mesma forma, ouvindo hoje, porque já é outro dia, ouvindo hoje a palavra de Deus, estando atentos à palavra de Deus, tomando a nossa Bíblia e nós mesmo lendo a palavra de Deus. Porque muitos de vocês têm a graça de, através da Canção Nova e de outros meios, nós não somos os únicos, mas vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo agora, você tem a graça de ouvir a palavra de Deus, na missa de toda manhã, nas outras missas que nós temos, no Sorrindo para a Vida, no Amor Vencerá, no Terço da Misericórdia,
nas pregações que acontecem aqui, na nossa programação inteirinha, até mesmo no cantinho da criança. O que é mostrado às nossas crianças? A palavra de Deus. É uma graça. Mas quantos, infelizmente, não têm esses meios? Aproveitemos, meus irmãos, e além de poder ouvir mesmo a palavra de Deus, não é simplesmente escutar, porque escutar é escutar. Eu estou aqui falando e escutando um chorinho de criança, não estou reparando não estou corrigindo, né? Mas estou escutando um chorinho de criança. Até parou, né? Eu escutei, mas é diferente ouvir. E até o verbo obedecer vem do latim diretamente, ob audire, e esse ob quer dizer, e audire quer dizer ouvir, daqui vem a audição, não é? Então é ouvir, prestando atenção, acolhendo aquilo que se está dizendo. Não basta escutar, é preciso ouvir. Daí justamente a palavra de Deus para nós: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Eu estava dizendo, e além de você ouvir a palavra de Deus proclamada, pregada, rezada, porque que beleza, quantas vezes no dia, na nossa programação, nós, graças a Deus, rezamos a palavra de Deus. É outra maneira da palavra penetrar em nós. E meus irmãos, que maravilha, parece que penetra melhor ainda. É como você passando aquela graxa para então colocar uma peça encaixada na outra. A oração faz isso. Então a palavra de Deus penetra dentro de nós. É assim que também o nosso coração vai deixando de ser empedrado, empedernido, duro, fechado, e a gente vai abrindo o coração e realiza essa palavra: não fecheis o vosso coração. Pelo contrário, nosso coração vai ficando cada vez mais aberto. Então começa de mim. Diga comigo: começa de mim. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. E aí está o mais importante para nós. É por isso que nós temos a Bíblia. E é por isso que nós constantemente estamos apontando a Bíblia, para que as pessoas leiam. É diferente você ler. E até a Canção Nova nasceu daquele livrinho que eu fiz, ensinando como ler a Bíblia. A Bíblia foi escrita para você. E é uma verdade, a Bíblia foi escrita para você. E ali então eu explico, numa maneira prática. Sei que existem outros métodos, mas foi aquele que eu ensinei, e os jovens acolheram, e foi daí que nasceu a Canção Nova, e todos da Canção Nova seguem esse método de ler a Bíblia, até mesmo em que ordem ler os livros, porque não pense que a Bíblia, a gente pega a primeira página e lê, daí o livro inteiro, porque você não vai passar do quinto livro. Há inclusive uma maneira de ir lendo a Bíblia, um livro depois do outro, e ali fica bem indicado. E além disso eu explico como fazer uma leitura bem prática, uma leitura que verdadeiramente penetre dentro de mim. Aí eu mostro que a pessoa escreva também algumas coisas. O livrinho está à sua disposição.
E se você deixou guardado lá, retome, porque não é apenas um livro para ler, é uma receita para se pôr em prática. Por quê? Porque precisamos da palavra de Deus, e precisamos seguir a palavra de Deus para sermos felizes. E aí que está, muitas das situações da sua vida serão transformadas, e só serão transformadas a partir do momento que você começar a ouvir para valer a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando por todos os cantos, mas também aí, meu irmão, minha irmã, começa de mim, começa do meu interior. É como o remédio. O remédio começa curando por dentro. E é isso que Deus está dizendo hoje para você, diretamente. Começa de mim. Os problemas da sua família vão ter solução, porque muitas vezes a gente vai apenas à procura de algo maravilhoso que de repente aconteça. Deus faz maravilhas? Faz. Mas para que realmente a solução aconteça sempre, porque os problemas estão sempre ali, na porta da nossa casa. Estão sempre ali. A gente abre a porta e lá estão os problemas. E muitíssimas vezes nem precisa abrir a porta, a gente levanta e os problemas já estão cercando a gente. Verdade não é? Talvez você dormiu aquela noite com um problema na mesma cama. E como é que isso vai se mudar? É o próprio Senhor dizendo, pela palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Diga comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Sim, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ter o meu coração mudado. Eu quero ter o meu coração mudado. Abri o meu coração. Abrir o meu coração. Cantemos juntos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.